Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então, nós estamos na 6ª semana de estudo, do Livro do Céu. Então, vamos lá, da Escola da Divina Vontade. Primeiro, o volume 1, nessa semana, é Espírito de Retidão. Quero que seja sempre reto no teu agir. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar para o que está fazendo. Quero que as criaturas desapareçam para ti completamente. Se você não olhar para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então tá meio estranho aqui a tradução, mas dá para entender, que Deus está querendo dizer que é para a gente ser reto no agir. E essa retidão no agir sempre vai em busca dessa realidade da gente desapegar de nós mesmos, E também de desapegar das pessoas, que ele fala aqui também, Que a gente deve desapegar das pessoas. E com o olho, quando você estiver fazendo alguma coisa, seja qual for o que você for fazer, você preste atenção no que está fazendo, com toda a atenção, estar inteiro no que você está fazendo. Então, sempre reto em teu agir, uma retidão de você estar inteiro em tudo o que você está fazendo, Em cada atitude sua, você está atento a essa atitude e atento a Jesus também. Então, com o olho você olha para Jesus, porque importa o que ele quer de você, como ele quer de você as coisas, só importa sim para agradá-lo, para fazer por amor a ele. Se é uma coisa difícil que você for fazer, que você não gosta de fazer, ou que não tem nenhum valor para as outras pessoas, as pessoas menosprezam esse trabalho, fazem pouco de você por isso, independente. Você escolhe fazer aquilo que às vezes é o mais difícil de fazer, por amor a Jesus, e você deve fazer de todo o coração, não fazer de qualquer jeito. Isso que Jesus quer dizer. Então, você não se preocupa com o que as pessoas vão pensar. Faz o que é ordenado por Jesus. Se Jesus inspirar para você pegar o lixo da sua casa, ser o responsável do lixo, ou alguém mandou você, seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seja quem for, seu esposo, espera que você faça esses serviços de catar o lixo da casa inteira, de lavar a roupa de todos da casa, lavar até roupas íntimas, coisas assim, que eles não sabem fazer direito, você vai fazer. E faz direitinho, com cuidado, com carinho, Cuidando para que haja ordem, não fazer de qualquer jeito, sem jogando de qualquer jeito, fazer com amor, com carinho, Virar as roupas do avesso, do lado certo, para lavar, ou a roupa do avesso para não estragar, Cuidar dos detalhes, para que não estrague os objetos. Então, não é porque você é desapegado dos bens materiais que você vai lavar de qualquer jeito a sua roupa, Se tem roupa que é delicada, você vai lavar na mão, Até se for uma roupa do seu esposo que é muito encharcada, encharcado, pode falar, muito encardida, desculpa, de trabalho, com mancha de óleo, com qualquer coisa, põe de molho, tem aquele cuidado de esposa, que você tem que ter, Não esperar que o seu esposo vá sujo para o serviço, amassado, sem passar a roupa, sem nada. Então, tem esse cuidado, não pensar só em você e na facilidade da sua vida. Ah, mas Aline, eu tenho muita coisa para fazer, eles também têm que ajudar. Então, aí se eles têm que ajudar e eles não fazem direito, você não vai querer que eles vão mal feito pro serviço. Nossa Senhora nunca ia permitir uma coisa dessa com José, sabe? Ela nunca ia permitir que José ficasse mal arrumado. Eles eram pobres, mas eles eram muito ordenados, muito bem cuidados. Ela cuidava muito bem das coisas de Jesus e de José. Ela cuidava com muito... Nossa, ela tinha um zelo muito grande, Nossa Senhora, com as coisas. Então, assim,
era uma casa pobre, mas uma casa ordenada. Jesus fala, né, no capítulo 36, que era uma casa pobre, mas era uma casa ordenada, né? Tinha tudo em ordem, numa perfeição muito grande. E a Valtorta descreve Nossa Senhora como ela se vestia, como ela se arrumava nesse capítulo 36 da Valtorta, né? Como ela se arrumava, que estava sempre sóbria, né? Sempre limpa, sempre muito modesta, sem muitos enfeites, nada dessas coisas, né? Sempre era um véu cobrindo a cabeça em todos os momentos que ela estava perto de outras pessoas. Então, assim, tinha um cuidado muito grande de manter, sim, o respeito, de manter o zelo com a sua aparência, né? Não por vaidade, mas por cuidado mesmo, por ser ordenado, né, e tudo mais. E a Valtorta falou que, mesmo eles sendo muito pobres lá no Egito, eles estavam nesse capítulo no Egito, mesmo eles sendo muito pobres, muito pobres no Egito, parecia que eram reis que estavam dentro de uma casa, de um casebre. Parecia que eram reis, que eram pessoas tão cuidadas. Jesus, José e Maria eram tão bem cuidados, né, que parecia que eles eram pessoas assim da alta sociedade em questão de limpeza, em questão de aparência, né? Interessante isso, né? A gente saber disso. Então ter muito cuidado, né, nessa retidão, ser reto nessa questão de fazer bem feito as coisas e tudo que é ordenado, tudo que é de ordem, é o que Jesus pede, né? Quero que faças tudo o que te é ordenado, que te dão de ordem e de forma ordenada. Com o olho fixo em mim, não julgarás ninguém. Então, se você tiver manter o olho fixo em Jesus, você não julga ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa, ou te agrada ou não te agrada, né? Até pessoas mesmo, se elas te agradam ou não te agradam. Se podes ou não fazer por causa daquela pessoa, né? Se aquela pessoa merece ou não que você faça alguma coisa por ela. Não julgar. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás só para olhar a mim, Jesus. Me levarás junto a ti, pensando que te estou olhando fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti eu faço, só por ti quero agir, não mais escrava das criaturas. Então, você vai fazer as coisas por causa de Jesus. Se essas pessoas merecem ou não o que você vai fazer, não importa, né? Você não é escrava delas. Elas não têm poder de falar para você se você fez alguma coisa errada ou não. Hoje, quando a gente vai falar da divina vontade, tem um problema muito sério. Que a gente fala assim, que a pessoa da divina vontade não peca. Ontem mesmo eu falei isso. Que eu não peco porque eu não quero pecar, né? Eu não tenho intenção de pecar, né? E eu continuo sendo a Aline, a mesma Aline de sempre. Meu marido vê que eu sou aquela pessoa de sempre, né? E eu não quero pecar. Nunca quero pecar. Não tenho intenção de fazer mal, não tenho intenção e estou sempre atenta nas minhas atitudes, para que as minhas atitudes sejam todas feitas em função do amor a Deus, em todos os momentos. Então, se alguma coisa acontece e que eu ajo de uma forma que para a pessoa é pecado, ou é agressivo, ou não sei o que, qualquer coisa, depende da visão da pessoa. A pessoa que está julgando que eu estou pecando, em pecado. Então, a maldade está na pessoa que está vendo que você está pecando. Se ela se sente ofendida por você, muitas vezes, se você está fazendo algo bom, se você está corrigindo ela para o bem dela, se ela fica magoada com você, não quer dizer que você está ofendendo ela. É ela que está se sentindo ofendida. E aí é o amor próprio dela, que não está ordenado, a pessoa não está na divina vontade, ela tem um amor próprio. Então, esse amor próprio da própria pessoa, a vontade humana daquela pessoa, se irrita com você. Agora, só porque ela se irritou com você está em pecado, aí você vai lá confessar o pecado, falando que o seu marido ficou bravo com você, sendo que você não fez nada de errado, que você corrigiu uma atitude dele que estava errada, entendeu? Então, o problema hoje de viver na divina vontade e as pessoas acreditar que o filho da divina vontade não peca é por causa das pessoas, por causa do que as pessoas pensam na vontade humana delas. Então, aí você não pode basear-se no que as pessoas pensam. Se você basear no que as pessoas vão pensar e dizer de você, você nunca vai ver você como santo, nunca vai ver você como uma pessoa que não peca. Então, assim, quando a igreja fala, eu sou pecador, bate no peito, eu sou pecador, a intenção da igreja não é dizer que todo mundo peca.
que todo mundo é falho, que todo mundo, né? Até Jesus fala isso. Ontem eu li né, Jesus falando que tem pessoas que são assassinas, homicidas e que são em ordem assim, de que não estão pagando para a justiça isso, porque são assassinas de outras formas, né, através de um aborto, através de um anticoncepcional que é usado, mulheres que usam, né, assassinos, homicidas por causa de querer o que é do outro, inveja, não sei o que, e várias coisas que Jesus falou que é bem pesado mesmo na Valtorta ontem no capítulo que eu li. Fiquei bem assim, bem chamando muita atenção. Então, o que acontece? A gente não deve falar assim, eu sou pecador, para a intenção de estar sempre assim, à disposição de pecar. Pecador, porque eu sempre vou pecar. Isso é errado. No Filho da Divina Vontade, muda essa visão. No Filho da Divina Vontade, você tem que reafirmar na sua vida que você é santo. Eu sou santo como Deus é santo. Eu não desejo pecar, eu não quero pecar. Jesus fala muito na Valtorta sobre essa realidade de não querer pecar. Né? Ele fala isso, sobre não querer pecar. Então, se você não tem intenção nenhuma de pecar e você fica atento em suas atitudes para fazê-las por amor a Deus, nesse espírito de retidão, você tem que falar, eu sou santo, eu quero a santidade, eu sou santo e quero a santidade. Né? E essa coisa, eu sou pecador, né? Eu sou pecador. Esse negócio de ficar afirmando, eu sou pecador, te dá, é como se você tem um entendimento errado, que a pessoa pensa, eu tenho licença para pecar, porque eu sou pecador, eu tenho licença para pecar. Né? Então todo mundo fala, eu sou pecador, então eu tenho licença para pecar. Então toda vez que eu for para missa, eu tenho que ter algum pecado, para poder dizer, bater no peito que eu sou pecador e culpado. Tá errado. Não é isso. O Filho da Divina Vontade não tem culpa nenhuma. O Filho da Divina Vontade não peca nunca. O Filho da Divina Vontade tem que dizer, eu sou santo, sou santo, sou santo. Aí se você vai na missa, você vai fazer a minha culpa, minha tão grande culpa. Normal, você vai rezar normal. Mas não com essa intenção. Você vai fazer em nome dos outros. Você vai fazer isso por amor a Deus. Entendeu? Assumindo que você é pequeno, que você é um nada, e que com a graça dele você consegue ser tudo o que ele quer que você seja. Então, lá na igreja, quando você bate no seu peito, por minha culpa, minha tão grande culpa, é você assumindo que você é um nada, que sem Jesus você não consegue ser santo. Sem a graça você não consegue. Isso que significa bater no peito e dizer, por minha culpa, minha tão grande culpa. E não você ficar pensando, não, eu sou pecador, sempre peco, vou pecar sempre, não vai parar de pecar. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Então tem uma visão errada, que as pessoas não, quando você vai falar que você não peca na divina vontade, as pessoas vão sempre falar, claro que peca, que isso, ninguém pode dizer que. Lá na igreja fala que todo mundo é pecador. Mas esse todo mundo é pecador, todo mundo é um nada. Todo mundo é um nada. Isso que quer dizer, tá? Esse pecador significa todo mundo é um nada, sem Deus. É isso que quer dizer. Então você vai para mim, você vai sempre confirmar, Senhor, no ato penitencial, você vai confirmar, Senhor, eu não sou nada e tu és tudo. Essa é a oração desse momento que a gente faz. Eu não sou nada e o Senhor é tudo. Mas com esse tudo, eu consigo ser tudo contigo, ser santo. E glorificar na hora do glória que você é santo. De que você é santo pela graça de Deus, porque Ele te perdoou, te salvou, né? E você lembra disso na Santa Missa, toda missa que você vai, você lembra em memória dessa salvação de Jesus dada por nós. Então você vai e glorifica na hora do glória, né? Glorificando a Deus pela graça dele ter nos salvado, de nos ter redimido e nos derramado a graça que nos fazem ser santos. E aí você vive pelos méritos de Jesus e pela graça que ele infunde em você, né? Sabendo que você não mais quer ofender a Deus. E você não, com esse espírito de retidão e humildade, você não peca mais. Porque você não quer pecar, não tem interesse de pecar, você só pensa no bem das outras pessoas. O Filho da Divina Vontade só pensa no bem das outras pessoas sempre, o tempo todo. Ele precisa viver para isso, para pensar no bem dos outros, não para pensar no bem de si próprio. A partir do momento que você pensa em você, aí você entra na vontade humana e pode pecar. E aí pode voltar a culpa. Mas se você não pensa em você, e tudo que você faz é em função de ajudar os outros,
e por amor a Jesus, né? Então, ontem aconteceu assim, a situação. Meu marido, ele compra uma barra de chocolate para cada um, quando ele sai. De vez em quando ele sai. E ele sempre me compra a bendita barra, sempre para mim, a bendita barra amarga. Só porque ele sabe que eu gosto. Mas não quer dizer que eu sempre quero comer amargo, né? Aí eu peguei e vi, depois do almoço, eu vi a barra de chocolate dele e eu peguei a barra e falei, tô pegando um pedacinho pra mim do seu chocolate, eu tô com vontade de comer o chocolate desse aqui. O meu marido ficou horrorizado comigo. Mas você tem o seu, você come o seu. Não vai pegar o meu, não. E ficou bravo e não queria que eu pegasse o dele de jeito nenhum. Ai, não vou comprar nunca mais, porque se for pra mim comprar, pra vocês pegar o meu, então não vou comprar nunca mais. Falei, então não compre mesmo. Não quero mais chocolate. Você comprou, não quero mais. Se for pra você comprar pra ficar fazendo desse tipo de comportamento, que eu não posso pegar um pedaço do seu chocolate, que ridículo. Então, assim, na hora que eu chamei a atenção do meu esposo, né, e fiquei meio emburrada com ele até, né, chamei a atenção dele, ele ficou bravo, não gostou, ele achou injusto totalmente, porque ele comprou e tal. E ele já teve a caridade de comprar. Então, uma pessoa se reveste de uma caridade dela e, ai, mas eu já fiz o trabalho de comprar, eu comprei pra você. Falou assim, eu comprei pra você, tá. Mas eu peguei e falei assim, mas eu não pedi nada, se você comprou, muito obrigado, mas eu não pedi. E eu não tô querendo comer desse aí que você comprou pra mim. Eu queria um pedaço do seu, que é o que eu queria. Ai, não sei o que lá, não, sacanagem, sei o que lá, reclamando. Eu fiquei horrorizada com esse comportamento do meu marido. Eu falei, nossa, que exemplo que você dá pros seus filhos. Meu Deus, que horror. Cada um com o seu pedaço, cada um com o seu chocolate, seja o que Deus quiser. E assim, que é uma coisa pequena, mas é um, assim, você tá entendendo? Ai, horrível. Falei, nossa, falei, olha, não compra mais. Se for pra comprar, pra poder criar esse tipo de situação, não quero que compre mais. Ai, que você que lá não vai comprar mais, realmente. Ai, eu não vou comprar mesmo. Vocês são muito ingratos, são muito não sei o que lá. Falei assim, olha, não tem problema que você pense de mim. Não importa o que você pensa de mim. Mas eu tô corrigindo uma situação que é errada, não é de Deus, essa situação não é boa. Nesse momento, eu não estou pecando, chamando a atenção do meu esposo. Nem um pouquinho. Ele pode me chamar de ingrata, ele pode me chamar de não sei o que lá, pode chamar do que ele quiser, o problema é dele. É a opinião dele, na vontade humana dele, entendeu? Mas só que, naquele momento, o que está me movendo é o amor por Deus, né? Para que na minha casa seja agradável a Deus. Os meus comportamentos em todos os minutos, em todos os atos. Então, esse ato que eu estou fazendo de chamar a atenção do meu esposo é por amor a Jesus. Por amor à alma do meu esposo também, que Jesus quer a alma do meu esposo. Então, como que eu vou fazer o meu esposo ir para Jesus se eu deixar meu esposo ensinar a gente ser egoísta? Todo mundo aqui em casa ser egoísta. Para ele dar o exemplo de egoísmo e preferir que seja assim. Cada um no seu quadrado. Tá errado. Individualismo, incentivando tudo que é de ruim que o mundo está ensinando. Eu não quero isso na minha casa. Então, eu, como filha da divina vontade, eu preciso sempre ser reta, né? E com o olho devo olhar para Jesus, para o que ele está me ordenando, e com o outro olho olhar para o que eu estou fazendo. E acreditar que Jesus está abençoando o ato que eu estou fazendo e não é pecado. Mesmo que a pessoa vire as costas para mim ou eu vire as costas para ela naquele momento. Porque eu virei as costas. Falei, tá errado, tá errado, tá errado, você tá errado. Entendeu? Aí depois ele veio pedir desculpa mais tarde. E aí eu expliquei pra ele de novo, com calma, que eu não queria aquele chocolate amargo, que eu não tava com vontade de comer chocolate amargo, eu queria comer um outro chocolate. Por isso que eu queria um pedaço dele, que não tinha nada de errado eu pegar, que é absurdo que ele tava fazendo. Uma barra enorme de chocolate, não poder dar 2 pedaços, dois filetinhos de chocolate pra mim. Então eu fiquei muito chateada mesmo, fiquei chateada mesmo, né? E esse chateada não é pecado, tá? É com um olho em Jesus e com o outro olho. Para mim, tanto faz comer o chocolate ou não, mas a atitude, né, essa atitude, essa situação foi muito ridícula. Então, a gente tem que trabalhar em função disso. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, em qualquer coisa que você faz, seu único fim deve ser de me agradar, só a mim. Então, a minha intenção ali era agradar a Jesus. Tá vendo, Jesus? Ó, eu fiz a minha parte, agora o senhor faz a sua. Vai lá corrigir o coração do meu esposo. Aí meu esposo depois pediu desculpa. Ó, quantos defeitos você evitará se fizer assim. Tá
vendo? Você vai evitar defeitos se você fizer tudo para agradar só Jesus. Só importa o que Jesus pensa. O que o meu marido pensa de mim, se falou que eu era ingrata, o problema é dele. Entendeu? A opinião dele. Eu falo pro meu marido, a opinião é sua, guarda pra você, eu não penso como você pensa, nem Jesus pensa como você pensa de mim. Então, tô tranquila, já falei várias vezes pra ele. E desse jeito que eu faço, eu também tô ensinando meu marido a pensar como eu. Que também não importa o que eu penso dele, que é o que importa é o que Jesus pensa. Então, se ele tiver errado, Jesus vai pensar errado dele. Se ele tiver certo, ele vai pensar certo dele. E assim a gente vai, né? Vamos indo, devagar chega lá. Outras vezes me dizia, também quero que as pessoas que se as pessoas te mortificarem, te injuriarem, te contradizerem, no caso, né? Que o olhar também fixe em mim. Né? Então, no caso que meu marido me mortificou, falou que eu sou ingrata, que não sei o que lá, e também continuei com o olhar fixo em Jesus, pensando que com a minha própria boca eu te digo, tá? Filha, sou propriamente eu que quero que sofras isto, da parte das criaturas, essa situação, né? Não as criaturas, afasta o olhar delas, senão só eu e tu sempre. Então, se a pessoa vem e te chama de ingrata, pega pra você, né? Mas só que eu não pego pra mim, porque eu sei que eu não é essa a intenção, né? Eu só tô prestando atenção no que Jesus tá vendo. O que importa é o que Jesus tá vendo, né? E se Jesus quis que eu sofresse esse ataque do meu esposo, eu aceito sofrer, eu não fico brava por causa disso. Eu fico brava pela atitude do meu esposo, entendeu? A atitude dele, eu fiquei brava, como se fosse Jesus que tivesse ficado bravo em mim. Porque o filho da divina vontade é Jesus quem fica bravo em você, entendeu? Tá? O seu temperamento é o temperamento de Jesus. Vocês vão ver que no final, hoje, nesse dia, vai falar sobre isso. Então, Jesus fica bravo em mim, com essa atitude de egoísmo, né? E eu não quero isso na minha casa. Mas aquilo que ele fez em direção a mim naquele primeiro momento, que foi rude comigo, eu aceito passar, né? E oferto em função da, né, para a glória de Deus, oferto tudo para Deus. Então, pensando que da minha boca que eu te digo, quero que você sofra isto, e não as criaturas, afasta o olhar delas, não, senão só eu e tu sempre. Todas as demais, destrua-as. Aí não é para você destruir a pessoa, né? Eu não destruí meu marido, né? Eu só falei que ele estava errado, não quer dizer que eu destruí ele. Na verdade, Jesus queria que ele está deixando bem claro que você não ataque ninguém. Ele está deixando que você sofra todo o ataque em você. Mas como assim? Se eu tivesse sofrendo isso na casa de alguém estranho, né, ou de um parente assim, eu ia ficar quieta. Na casa do meu irmão, se acontecesse isso, né? Que ele escondesse alguma coisa para eu não comer, né? E assim, eu pegasse e o filho dele pegasse, por exemplo, um chocolate e não desse pro meu filho. Então eu não vou ficar quieta. Eu não vou falar nada, né? Só se me derem a oportunidade de falar. Mas na minha casa, eu com meu esposo, a gente tem intimidade. Então aqui eu posso educar minha família, posso educar meu marido. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que quando você fica olhando para ele, né, que você sofre alguma injúria, alguma coisa, em qualquer situação de perseguição que você passe, ou na igreja, por exemplo. Se você vai numa reunião da igreja e alguém fala alguma coisa contra você, então ele quer que você não ataque as pessoas, entendeu? Não ataque. Que ela pode te destruir, pode fazer o que quiser com você, que você vai aceitar sofrer aquilo que ela tá fazendo você sofrer. Que você não deve atacar ela de volta. Retrucar o que ela está fazendo. É isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto, tá? Olha, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Então, você vai se tornar mansa e humilde como Jesus, aceitando as mortificações das pessoas, as injúrias, as perseguições, as contradições que as pessoas podem causar, como Jesus também passava por isso. Ele era chamado de demônio, né? E ele poderia até esclarecer em alguma oportunidade que ele não era o demônio, mas ele não ficava atacando as pessoas para dizer que elas eram más e tal. Ele podia falar a verdade, né? Como ele falava para os fariseus lá, a verdade. Então é isso, tá? Eu quero te fazer-te bela por meio desses sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Então José, ele sofria muita injúria, muita contradição. Ele é um exemplo para nós, José. Nossa, é muito bom o livro de José sobre isso, sobre esse comportamento.
porque ele ficou belo pelos sofrimentos dele, porque ele era muito maltratado. Jesus misericórdia. José era muito maltratado pelas pessoas, por causa de Maria ser tão limpa, ela e Jesus serem tão limpos, serem tão reais, assim, de uma dignidade tão de realeza. Então, quando alguém via José, que também era, mas só que a Maria e Jesus era muito mais. Aí, quando alguém via José levando Maria pelas estradas, assim, andando, né, viajando para longe como o Egito, assim, todo mundo xingava José. Falava que era um absurdo, que era uma falta de prudência da parte de José, que José era um homem absurdo, um homem ridículo, que ele fazia a família dele passar por certas coisas, né, por certas dificuldades, que ele tinha que trabalhar muito para poder dar um conforto para Maria e para Jesus, sabe? Que ele tinha que trabalhar muito, fazer um carro, comprar um cavalo, um carro, não sei como que era o carro da época, que ele tinha que trabalhar muito e conseguir, né, dar condições de dar conforto para Jesus e para Maria. Mas só que Jesus não queria esse conforto. Deus não queria esse conforto, essa riqueza, não sei o que lá, não queria nada disso. Né? E aí ele só queria pobreza, 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 pobreza. E aí José não podia fazer. Por mais que ele quisesse, ele não podia fazer o que as pessoas pediam para ele fazer por Maria e Jesus. Então, assim, era uma brigaiada na casa de Nazaré. Vocês não têm noção por causa disso. Ele sofria muito da parte do irmão dele, dos parentes dele, primos dele, né? José tinha os primos dele que moravam perto. E aí os primos dele davam muito palpite, sabe? Muito palpite lá em Nazaré. Em tudo que José fazia. Nossa, muito palpite. E aí, como José obedecia a divina vontade, e era Nossa Senhora que falava, e Jesus também, e Nossa Senhora falava, não é assim. Deus quer que a gente seja pobre e tal. Daí, eles falavam que José era fraco, muito fraco, que Maria mandava nele. Nossa, vocês não têm noção. O tanto que ele era injuriado, o tanto, e ele ficava triste por causa que a pessoa estava pecando. Vocês acreditam num negócio desse? Ele não ligava porque a pessoa falava dele. Ele era desse jeito aí que Jesus está pedindo. Mas é que ele ficava triste porque a pessoa estava pecando e sendo injusta com ele. Porque a pessoa não conhecia a realidade, ele não podia contar, né, a verdade assim plenamente, né? Ele não podia contar, ele não podia sair contando. Era muito íntimo da família dele o que acontecia na casa deles, né? De êxtases e tal. Ele e Maria tinham muito êxtase dentro da casa, muitas orações e muita santidade. E aí o povo não entendia a vida deles, porque eles eram tão pobres, né? Porque eles passavam tanta dificuldade, davam tudo que eles tinham, que dava tudo que eles tinham, ele dava muita esmola, sabe? Então, assim, que ele não guardava dinheiro, que ele só pensava em dar para os outros, ajudar os outros, só ajudava os outros, porque ele era bobo e tal. Então, ele não se defendia. Ele não se defendia, não explicava, não justificava. É isso que é não ter vontade humana. Isso que é não ter vontade humana. Ele não tinha vontade humana por causa de Maria ensinando ele. Ele não vivia na divina vontade. Mas ele não tinha vontade humana porque Maria ensinava ele a não ter vontade humana. Ela ensinava ele a viver na divina vontade. Né, pelo menos submisso ele vivia. Mas só que ele sofria muito. E por causa dele sofrer, ele sofria, porque ele ficava vendo as pessoas pecando e ele ficava sofrendo e ofertava tudo aquilo lá pelas pessoas e tal, tal, tal. Então, como para ele era um sofrimento passar por tudo aquilo, ele também não concordava dentro dele de todo o coração, não concordava de todo o coração. Ele obedecia as coisas porque Jesus que estava pedindo, né? Porque Deus estava pedindo, ele obedecia, mas ele não entendia. Então, ele não tinha divina vontade, entendeu? O reino da divina vontade, a vida na divina vontade, o dom só tinha Jesus e Maria. Que daí eles dois entendiam os motivos da pobreza, os motivos de você passar por essas situações de mortificação, de injúrias e tal. E ela explicava para o José o máximo que ela podia. Explicava, mas só que ele não entendia do jeito que ela entendia, porque ele não tinha a luz do dom da divina vontade. Então, a pessoa que não tem o dom da divina vontade, é muito difícil.
ela conseguir conviver na divina vontade. Não tem como, tem que ter o dom da divina vontade. Então, para poder ter o dom da divina vontade, você tem que pedir muito esse dom, desejar de todo o coração, né? E estudar para poder ter e fazer, passar nos testes por amor a Jesus, começar a entender tudo isso, né? E aí aos poucos, você vai assumindo essa vida. E aí você vai saber por que você se sacrifica, por que você não julga ninguém, por que você aceita que as pessoas te injuriem, por que você vê a maldade no mundo e não magoa, e não condena ninguém, não amaldiçoa ninguém. Entendeu? Então é bem interessante a vida na divina vontade, né? Você me fará um presente, me agradecerá afetuosamente, será agradecida com essas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, né? Então, pra gente, é isso que Jesus pede pro filho da divina vontade, tá? Você me fará um presente, me agradecerá afetuosamente, será agradecida com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer. Então, na hora que José rezava, ele não agradecia o sofrimento daquelas pessoas que ela fazia. Ele ficava triste, preocupado com a alma daquelas pessoas. Era bonito isso, mas era atitude de submissão. Não era uma atitude assim, na divina vontade. Na divina vontade, você vê aquele sofrimento que aquela pessoa está te dando pro seu bem. E pro bem daquela própria pessoa. Você oferta em função daquela própria pessoa. Entendeu? Aqueles méritos que você está conquistando, você oferta em direção à própria pessoa. Ele fazia isso. Ele fazia, porque ele pensava que a pessoa estava pecando contra ele, que ele não queria que ela fizesse aquele mal a ele. Porque ela estava em pecado. Então a preocupação dele era essa. Então ele não entendia que ele tinha um poder, porque ele não tinha. Entendeu? Ele não tinha. Então, ele não estava na divina vontade. Mas a Nossa Senhora, ela estava. Então, o que ela pensava? Ela pensava desse jeito junto com Jesus. De que tudo que as criaturas fizessem e ele sofrer, ela pegava e ofertava por essas mesmas pessoas e ia salvar elas. Que era bom, não era ruim o que ela estava sofrendo. Então, olha que diferença enorme. Por isso que viver na divina vontade é muito diferente. É muito diferente do viver submisso à vontade de Deus. Então, José vivia submisso. E Nossa Senhora vivia na divina vontade, livre. Então, ela é sempre livre. Tudo que acontecia com ela servia para a glória de Deus. Mesmo que aquela pessoa, entre aspas, estava pecando contra ela, não tem problema. Ela, sendo inocente, ela pegava e oferecia aquelas injúrias pela própria alma daquela pessoa. E essas injúrias tinham um poder enorme na divina vontade, no dom da divina vontade. Entendeu? Olha que coisa incrível. Mas para José, ele não tinha esse entendimento. E faltando entendimento, ele sofria muito, porque aquelas pessoas estavam pecando e ele não acreditava que aquilo poderia ser algo bom para aquelas pessoas. Olha, a diferença é muito grande, é muito grande. Acho que vocês entenderam, né? E vamos lá, volume 2. Continua a ver Jesus retirado no seu coração, e ele diz como lhe é querida a caridade. Esta manhã, meu querido Jesus continuava a fazer-se ver de dentro do meu coração. E vendo-o um pouco mais amável, armei-me de coragem e comecei a pedir-lhe que não mandasse tantos castigos. E Jesus me disse: O que te move, minha filha, a pedir que eu não castigue as criaturas? Aí ela fala: Porque elas são tuas imagens. E devendo elas sofrer, você também vai sofrer. Então, Jesus dando um suspiro, que ele não gosta desse tipo de comportamento da pessoa, né? E ela está no volume 2, está aprendendo muita coisa ainda, não sabe tudo. Ele fala: minha tão querida caridade, que você não pode compreender. Ela não pode compreender, né? Que a caridade é simples, como o meu ser, que embora seja imenso, é também simplíssimo, tanto que não há parte na qual não penetre. Assim, a caridade, sendo simples, se difunde por toda parte, não tem preferência né? Não tem preferência por ninguém. Amigo ou vizinho, ou inimigo, vizinho, forasteiro, todos ama. A todos ama. Aí você acha que ele está elogiando a Luísa. Ele, de uma certa forma, sim. Na visão de submissa ainda, ela está sendo correta. Ela está sendo correta como submissa. Mas na visão de dom da divina vontade, vida na divina vontade, ela está com medo das pessoas ficarem tristes, morrerem, sofrerem,
E ela não entende que o sofrimento para essas pessoas pode ser o verdadeiro amor de Deus por elas, né? Então, assim, que quando Jesus castiga uma pessoa, é o verdadeiro amor de Jesus que está caindo sobre a pessoa. É o que vai fazer mais efeito bom sobre aquela pessoa do que ele não castigar. Entendeu? Então, por isso que é complexo. É querida a caridade. A caridade é simples. Né? Você ama aquela pessoa e não quer que ela sofra. Né? É simples. Na visão da submissão é isso. Você ama as pessoas e não quer que elas sofram. Isso também Nossa Senhora sente essa caridade por nós. Ela também não gostaria que nós sofrêssemos nunca. Nunca. Mas só que ela sabe que se a gente pecar, a gente vai ser castigado. E aí, se a gente está em pecado, o castigo é o melhor presente que Deus pode mandar pra gente. Você tá entendendo? Então é bem complexo. Mas é isso que quer dizer. A caridade sendo simples, ela se difunde por todos, ama todos, independente se são bons, se são ruins. A Luísa, ela nesse momento, ela tá amando desse jeito. Então, ele tá elogiando esse amor da Luísa na parte de submissão. Porque ela não quer que as pessoas sofram. Mas só que ela tem que aprofundar, né? Aí ela vai aprofundar, entrar dentro da divina vontade e entender que o sofrimento é amor. Aí é outros 500. Então, nesse momento, é bonito esse comportamento de qualquer pessoa dentro da submissão. Mas dentro da vida na divina vontade, tem que compreender que Deus é livre para fazer o que Ele quiser e o que Ele faz é sempre perfeito. Então, se eu pedir para Ele não fazer uma coisa que Ele está fazendo, é dizer para Ele, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Mais ou menos isso. Que ela até se armou de coragem, ó. Comecei a pedir-lhe que ele não mandasse tantos castigos. E aí, ela como vítima, ele realmente quer agradar ela como vítima, porque ela oferece em troca alguma coisa em reparação pelas pessoas. Mas depois ela é tirada de vítima mais para frente, né? Ele não quer que ela seja mais vítima e quer que ela seja filha da divina vontade. E sendo filha da divina vontade, ela vai dizer para Deus, o Senhor sabe tudo que o Senhor está fazendo. Eu creio e confio em vós, que é amor puro o castigo que o Senhor manda para essas pessoas. E aí o filho da divina vontade fala para Jesus, castiga fazer o quê? Se é necessário, pode castigar. A gente não quer ver as pessoas com câncer, não quer ver as pessoas morrendo com a Covid. É muito triste essa Covid, gente. Essa Covid está levando muita gente muito antes da hora. Muito antes da hora. Muito antes da hora mesmo, sim. Né? Mas aí o filho da divina vontade fica pensando, peraí, antes da hora por quê? O filho da divina vontade tem que aprofundar a visão. Por que é antes da hora? Se foi Deus que quis. Não é antes da hora. Então tá perfeito. Ele quis que fosse nessa hora. A pessoa morreu antes porque ele desejou. Só Deus que sabe de todas as coisas. Então eu não posso ficar me metendo no assunto de Deus. Eu tenho só que falar fit. E para a glória dele. Entendeu? Então, você está entendendo que nós temos esse amor que a Luísa tem. Nós temos esse amor de não querer que as pessoas sofram. Nossa Senhora também tem esse amor, Jesus também tem esse amor. Mas esse amor de não querer que as pessoas sofram, ele tem que ser ofertado para Deus para que essas pessoas não pequem mais. Para que elas se arrependam. Que se elas se arrependerem dos pecados, elas não precisam sofrer mais. Jesus pode amenizar muito o sofrimento delas. Você está entendendo? E até salvar elas. Dar mais tempo para elas também se arrependerem, viverem mais. Então é muito complexo. É muito delicado quando você diferencia as duas realidades. A vida na divina vontade é a vida de submissão à vontade de Deus. É muito complexo o negócio. Eu tenho que aceitar que Deus levou o meu irmão com 30 e tantos anos com esse Covid. Eu tenho que aceitar. Não aconteceu, estou falando um exemplo. Eu tenho que aceitar, porque é vontade dele, foi um castigo que ele mandou para minha família de perder o irmão mais cedo. Ai, que triste. Ai, muito triste meu irmão ter morrido tão cedo, tão jovem, tinha tanto para viver ainda, nem né, ainda tem filhos pequenos e tal. Tem tanta coisa que a gente pensa na hora e que tá tudo certo. É amor. Mas só que você tem que se despir desse amor humano. Totalmente, o filho da divina vontade tem que se despir, desapegar desse amor humano e ter um amor elevado, né? E aí você tem que pensar diferente. Olha como que tem que mudar a fita. Ai, meu Deus. Foi a melhor coisa que o Senhor fez, foi tirar o meu irmão da terra, porque agora ele já está contigo, né?
Essa terra tá um caos. Quanto que ele ainda iria pecar aqui se continuasse vivendo nessa terra? Agora ele não tem mais, agora tá no céu, tá na glória. Né? Pode ser que esteja no purgatório, mas pelo menos de lá, agora a gente reza aqui para ele vai pro céu. E a família dele, né, Deus vai cuidar dos filhos, Deus vai permitir que essa morte seja para os filhos um canal de, de consciência, de ter uma consciência maior na vida, de crescer mais, amadurecer mais cedo, né, deles terem mais noção de fazer as boas escolhas na vida, de se cuidarem melhor também. E, essa tanta coisa de desapego do pai, porque às vezes era muito pegado ao pai. Nossa, tem uma porção de conversas que a gente vai ter em função da divina vontade, de entender a vontade de Deus de ter levado aquela pessoa mais cedo. Então tem que ter toda uma conversa de amor com Deus para você viver esse amor de Deus e entender esse amor de Deus em função do seu irmão que foi mais cedo, entendeu? É um exemplo, entendeu? Então, volume 3. Nossa, gente, tô com tanta dor de cabeça. Nossa, não dormi direito por causa da dor de cabeça. Já tomei remédio, não passa dor de cabeça. Hoje tá feio o negócio. Mas vamos que vamos. Volume 3. A obediência impede-a de se ajustar à justiça. Então, vendo a extrema necessidade destes tristes tempos em que o homem não se renderia nem que viesse um apóstolo, nem se o Senhor enviasse um outro São Vicente Ferrer, que com milagres e sinais portentosos o pudesse induzir à conversão. É mais vendo que o homem chegou a tal obstinação do pecado e uma espécie até de loucura, que a mesma força dos milagres o tornaria mais incrédulo ainda. Mais incrédulo. Então, obrigados por esta premente necessidade pelo bem deles, para deter este mar purulento de pecado que inunda a face da terra, e para a glória de nosso Deus tão ultrajado, nos temos que nos conformar à justiça. Né? Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas para fazer que esses castigos sirvam para a conversão dos povos. E tu que fazes? Não te conformaste conosco? Então, ela encontrou um sacerdote, aí ó, interessante. Eu estava inundada por todo tipo de iniquidades, dá horror pensar. Cheguei a um ponto, né, enquanto ela estava fora do corpo, eu cheguei a um ponto em que encontrei um sacerdote de vida santa e outro ponto uma virgem de vida pura e santa. Nos unimos os três e começamos a falar sobre os tantos castigos que o Senhor está enviando e tantos outros que ainda tem preparados. Aí ela falando assim, acaso vós conformastes com a justiça divina? Ela pergunta, vocês estão conformados de ter esses castigos? Aí eles falam assim, nós temos que nos conformar. Você não se conforma com os castigos? Aí ela fala, eu não posso. Porque a obediência diz para mim não me conformar com a justiça. Embora Jesus quer que eu me conforme. Mas o padre não quer. O padre disse que é para mim prevalecer sobre tudo, ser opositora da justiça. Então eu devo ser vítima e estar sempre em oposição com Jesus bendito, e isso me aflige muito. Então a obediência obriga a Luísa a ir contra a justiça, a ela pedir para que Jesus não castigue as pessoas. Olha que coisa incrível, por amor à obediência. Ela é escrava da obediência, ela está vivendo uma submissão, não na divina vontade. Olha o que Jesus fez com a Luísa. Jesus fez isso com a Luísa, para ela poder abstrair-se da obediência, colocando o amor a ele e a sua divina vontade acima das virtudes, que a obediência é uma virtude muito importante, que Jesus respeita demais, tanto que a obediência ao Pai, na divina vontade, ao amor do Pai, em primeiro lugar, e aos decretos do Pai, fez com que Jesus chegasse até a cruz. Então, a obediência para ele é muito importante, mas aqui nesse caso, a obediência que ela está falando, que obriga elas a não se conformar com a justiça e lutar com Jesus, né? Que eram do Peru, olha lá, aquele sacerdote e a virgem era do Peru, aqui perto de nós. Agora eu não sei quem é, quem será que é do Peru? Eu não sei quem são, né? Se tem algum santo do Peru, santos do Peru, santos padroeiros, então. Santos padroeiros do Peru. Santa Rosa, deve ser Santa Rosa mesmo. Santa Rosa de Lima, deve ser ela. E outro padre.
Martim dos Porres, também é do Peru. São Martinho dos Porres. Para o povo peruano, São Martinho, será que é São Martinho? Ela deve ser Santa Rosa de Lima. Agora, esse São Martinho, não sei se ele era padre, acho que não era, não. Acho que ele era uma criança, né? São Domingos, não sei. Só sei que a Santa Rosa, ela é do Peru. Padroeira é do Peru, nativa do Peru. Padroeira é do Peru. Ela deve ser de lá, né? Deve ser um dos modelos, né? Uma dessas pessoas, pode ser. Aí ele falou assim, aí eles falam, quando há obediência, certamente não precisa aderir a se conformar com a justiça. Eles concordaram com a Luísa lá. Se há obediência, você realmente tem que ser uma vítima nesse momento. Aí, enquanto ela for uma vítima, ela é submissa à divina vontade. Ela não é vida na divina vontade. Enquanto ela está submissa, ela está sendo formada ainda para viver na divina vontade. Aí, depois que ela é retirada do estado dessa função de vítima, que é do estado de vítima, acho que ela nunca é tirada, né? De uma certa forma, porque ela fica sempre doente até o fim da vida. Mas só que da função de vítima, de opositora, de viver pela obediência, ela é retirada para poder viver na divina vontade. Quando ele começa lá no volume 12 para frente, pedindo para ela viver na divina vontade. Né? Daí libera ela dessa função da obediência. Porque quando a pessoa ela tem uma virtude que atrapalha Deus, a divina vontade, né? Aí você não pode mais seguir. Então, tem religiosos que se estiverem vivendo a obediência e quiserem viver na divina vontade, elas vão ter que se abster dessa obediência para viver na divina vontade. É muito difícil, é complexo, né? Como que vai fazer isso? Então, a ordem religiosa que quiser, né, trazer a divina vontade para dentro da ordem, vai ter que colocar a divina vontade acima dos votos. Acima dos votos. Mas sem atrapalhar os votos. Então, é delicado. Aí tem que saber como administrar isso. Aí é só eles com estudo de teologia em cima disso, uma teologia, né, da divina vontade, vai ter que estudar sobre isso, como fazer para aplicar a vida na divina vontade, que é aceitar o que Deus quer naquele momento, acima de todas as virtudes. O que mais? Nossa, Aline, então se Deus quiser que uma freira saia de lá, do convento, ela tem que sair. Mas tem que ter confirmações, entendeu? Tem que ter muitas coisas, tem que ter confirmações muito certas. Então, por isso que eu estou falando, é muito delicado esse assunto, deixa para Deus, mas é um assunto que existe, é uma possibilidade que é real, tá? Então, volume 4. Jesus derrama para aplacar sua justiça, o heroísmo da verdadeira virtude. Então, vamos lá. Esta manhã, meu adorado Jesus não vinha e depois de muito esperar se fazia ver dentro do meu coração e que apoiando-se no meu coração cingia seus braços ao redor e se apoiava na sua sacratíssima cabeça. Muito sério, de modo que impunha silêncio, virado de costas para o mundo. Estava bravo. Depois de ter estado um pouco em silêncio, porque o aspecto com que se mostrava não permita atrever-se a dizer para ele uma palavra, ele se retirou dessa posição e me disse: eu tinha resolvido não derramar hoje, né, não me satisfazer, me aplacar, né, para poder. Derramar significa eu estava resolvido a não usar de você, vítima, ela como vítima, derramar sobre ela os sofrimentos dele para aplacá-lo. Mas as coisas chegaram a tal ponto que se eu não derramar, eu vou estourar, né, vou estourar. Que a justiça dele ele tá muito bravo. Ele tá... Se eu não soltar, né, eu vou acabar permitindo coisas horrorosas, guerras terríveis. Vou permitir que uma bomba nuclear caia na Terra, porque eu tô muito bravo, eu tô explodindo. E ele é juiz, né, e ele não pode deixar acontecer. Ela não deixa, é complexo o negócio. Ele manda na Terra, estou falando sério, ele é o dono, ele é o dominador, ele que rege tudo. Então, quando acontece uma doença, quando acontece uma guerra, quando acontece qualquer coisa
nesse nível é Deus que está permitindo. Se ele dá uma seca num lugar, se ele permite os incêndios na floresta, se ele permite todo tipo de coisa, mortes de animais, mortes de pessoas, ataques de gafanhoto, pragas acontecendo, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. E ele está dizendo, entendeu? Se eu não derramar, eu vou estourar, a justiça vai explodir, né? A justiça vai explodir. Tais alvoroços de mover revoluções que fariam sangrentas matanças. E aí você pergunta, mas a misericórdia dele não é maior que a justiça? É tanto que é maior que a justiça que ele aceita derramar nela. E aí ela fala, então, Senhor, derrama, este é meu único desejo. Desabafe sobre mim a tua ira e perdoe as pessoas. Aí ele derramou um pouco. Depois, como se estivesse acalmado, acrescentou, minha filha, como cordeiro me fiz conduzir ao matador, estive mudo ante aquele que me sacrificou. Assim será daqueles poucos bons destes tempos. Porém, isto é o heroísmo da verdadeira virtude. Então, ele está falando de nós, nesses tempos que estamos vivendo. O negócio está feio, gente. As coisas que estão acontecendo hoje em dia deixa qualquer pessoa boa, assim, sofrer demais. E a gente tem que ser mudas. A gente também tem que ser mudo diante das coisas que estão acontecendo. A gente não pode ficar julgando as pessoas, a gente não pode ficar apontando as pessoas, a gente não pode ficar revoltado com as pessoas. A gente não pode agir com essa revolta. A gente tem que oferecer todo o sofrimento na divina vontade para Jesus. Ficar em silêncio, como Jesus ficava, mansos e humildes de coração, mesmo que as pessoas queimem você, maltratem você, sumam com o seu canal do YouTube, que as pessoas persigam você, que você não possa mais falar de Deus, porque vai chegar um ponto que você não vai poder falar de Deus mais, não vai poder falar mais nada de Deus, nada. A gente vai ser perseguido num alto grau. Então a gente não pode ter ódio no coração contra ninguém, contra o pecado das pessoas, a gente não pode alimentar nenhum tipo de rebeldia dentro de nós, nenhum tipo de julgamento que vai em direção às pessoas, é totalmente errado, totalmente errado. Derramei, queres que eu derrame mais um pouco para que eu fique mais aliviado? Olha só. Aí ela fala, claro, nem me pergunta, estou sempre à sua disposição, pode fazer de mim o que quiser. Demorou. Aí ele derramou de novo, desaparecendo, deixando ela sofrendo. E mais eu estava contente que eu estava sofrendo para aliviar as penas de Jesus. Ela gostava de aliviar Jesus, que era o principal objetivo dela. Aí temores por seu estado. Aí depois de ter passado dias amargos pelas contínuas privações do meu adorável Jesus, esta manhã me sentia ao cúmulo da aflição, cansada, sem forças, porque estava pensando que verdadeiramente ele não mais me queria neste estado de vítima, né? E na minha cama. E me decidi a sair dele, a sair de uma vez. Ela não queria mais permanecer como vítima nem na cama. Enquanto fazia isso, meu adorável Jesus se moveu no meu interior e se fazia ouvir que ele rezava por mim. E só compreendia que implorava a potência, o poder, a força e a providência do Pai para mim. Então Jesus estava pedindo paciência para Luísa, sabe, pra você ver. Não vê, Pai, ó, Jesus rezando, não vê, ó, Pai, como você tem maior necessidade de ajuda? Porque depois de tantas graças você quer se tornar pecadora saindo da nossa vontade? Quer se tornar pecadora se ela sair da vontade nenhuma? Você quer que ela se torne uma pecadora se ela sair da nossa vontade? Ajuda ela. Depois de tantas graças, ela está precisando de ajuda. Olha só. Quem pode dizer como me senti destroçar meu coração ao ouvir essas palavras de Jesus? Porque eu vou me tornar pecadora. Vou sair da vontade de Deus. Meu Deus. Ai. Ela ficou assustada, né? Depois saiu de dentro de mim e depois de ter me assegurado, né, que foi ele mesmo que falou tudo aquilo. Senhor, é tua vontade que eu continue então neste estado de vítima? Porque eu não me sinto na mesma posição que no princípio. Me vejo como se não fosse mais necessária a vinda do sacerdote para minha casa. Pelo menos pouparei o sacrifício do confessor. Porque ela não queria que o confessor viesse incomodá-la na casa dela. Ou ela que não queria incomodar o confessor, né? Era mais isso. Ela era muito, muito assim. Ai, não quero incomodar as pessoas. Ai, não quero atenção de ninguém. Eu quero, né, ser esquecida no planeta Terra. Né? Tipo assim, ela era assim, tá? Então, depois todos os aflitos acrescentaram, minha filha, todo aflito, não é todos aflitos, não, ele estava aflito, então erraram aqui. Todo aflito ele acrescentou, minha filha, os socialistas planejaram entre eles, né, os
comunistas, né, planejaram entre eles golpear a igreja. E isto fizeram na França publicamente e na Itália de uma forma oculta. E minha justiça vai encontrando vazios para lançar mão dos castigos. Minha justiça vai encontrando vazios para lançar mão dos castigos. Então ele está castigando, ele está conseguindo castigar essas pessoas que estão planejando golpear contra a igreja. Então ele está aproveitando e não usando dela nesse tempo para poder castigar de certas formas através dos comunistas, entendeu? Através dos comunistas que planejaram entre eles golpear a igreja. E isto fizeram na França publicamente e na Itália de uma forma oculta. E minha justiça vai encontrando vazios para lançar mão dos castigos. Então, vai lançar mão, ela vai usar os castigos, é isso que eu entendo, né? Volume 6. Não há beleza igual ao sofrer somente por Deus. Então, no meu íntimo, eu fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, como se não estivesse conforme a verdade. Não é em cima aqui não, tá? É outra coisa. Por isso, por assim, tal. Senhor, o que escrevi não está bem? Como pode ser tudo isso só com o sofrimento? Então, deve ter outra coisa do sofrimento em cima do volume 6.5 que ela falou. Minha filha, não te admires, porque não há beleza que iguale o sofrimento só pelo amor de mim, né, de Deus. De mim partem continuamente duas flechas. Uma do meu coração, que é de amor e fere a todos aqueles que estão no meu colo. Isto é, que estão na minha graça. Aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus, rezando, que estão meditando, aprendendo da palavra de Deus e tal. E esta flecha produz chagas, mortifica, irrita, atrai, revela, consola e continua minha paixão e redenção nessas pessoas que estão do meu lado. Então, essas pessoas sofrem com Jesus, né? A outra parte do meu trono, eu confio aos anjos, que é os seculares. Ele cuida mais das pessoas que são fiéis a ele na igreja. O resto do povo lá do mundão, ele confia para os anjos, os quais, como meus ministros, devem fazer correr a flecha do meu amor sobre qualquer espécie de pessoas, né, que estão fora da Igreja Católica, punindo-as e excitando-as à conversão. Então, parte do coração dele, do amor dele, né, uma do meu coração, são duas flechas que saem do coração de Jesus. Uma flecha vai permitir sofrimentos para aqueles que ele ama, que são as pessoas boas, as pessoas que estão ao redor de Jesus de alguma forma, né? Principalmente cristãos, né? A outra parte vai para os outros, as outras 7 pessoas que não são tão ligadas a Deus, que não se preocupam tanto com Jesus, mas que precisam de conversão. E aí é dos anjos. Essa flecha de amor vai pelos anjos, através dos ministros anjos. Agora, enquanto isto dizia, participou suas dores nela, e ali continuou a redenção. E que ela também nela, eis que também em ti eu continuo a minha redenção. Que ele continua a redenção nos santos, nos bons. E nela também ele continua a redenção, sofrendo nessas pessoas, tá? Uma brincadeira de Jesus. Legal essa parte. Continuando meu estado habitual, estava dizendo interiormente: Senhor, me manifeste tua vontade, se devo ou não estar neste estado de vítima. O que você perde em me dizer sim ou não? Ele já tinha respondido lá em cima, e agora de novo, olha só, ela pergunta, nossa, é difícil, Luísa, fala sério, ela tá sempre arrumando confusão, porque ela tá à vontade humana dela, mas é ela com Jesus, conversando com Jesus, entendeu? Ela não sai da divina vontade de Deus, ela não sai plenamente porque ela está conversando com ele, decidindo ainda. Então, ela não quer sair da divina vontade, ela depende dele falar sim ou não, confirmações. Então, a pessoa que vive na divina vontade depende de confirmações para tudo. Ela não faz nada fora da vontade de Deus porque ela depende da confirmação. Então, ela pergunta e irrita Deus com as suas perguntas, tá? Enquanto isso, dizia o bendito Jesus, que se fez ouvir no meu interior, disse: Minha filha, digo que quero que saias desse estado de vítima, mas se o fizeres, ai de ti. Tudo bem, pode sair, mas olha, se fizer, ai de ti. Aí ela não entende nada, né? E eu? Se você mesmo me diz que quer que eu saia, não devo? E ele, devo te dizer, empurrar-te, agredir-te, e não deves fazê-lo. Porque uma filha que está sempre com seu pai deve conhecer o temperamento do pai, o tempo, a causa. Deve ponderar muito bem tudo.
E, se for necessário, deve convencer o próprio pai de lhe dar aquela ordem. Olha que interessante isso. Que loucura é essa? Que brincadeira doida é essa? Olha que loucura, meu. Que doido, né? E eu não o fiz porque a obediência não quer. E ele, sem me dar tempo, e se te permite, pobre daquele que o faça. E se permitir, né, se tirar a obediência, pobre do padre que vai tirar a obediência de você ser vítima. E ao ouvir isto, disse: Senhor, parece que desta vez queres causar-me tanta perturbação, eu estou confusa. Eu mesma já não sei o que devo fazer, o senhor está confuso, eu também estou confusa, não estou entendendo nada. E ele responde: eu quis brincar um pouco contigo. Os esposos nunca brincam uns com os outros? E eu não posso fazer o mesmo? Então tá brincando com ela. Que confusão. Olha que loucura. Se Jesus quiser brincar com você e deixar você assim nessa hora, você tá querendo confirmar uma coisa com Jesus sério, você tá indo lá sério. Jesus, confirme para mim. Eu tô confusa na sua divina vontade, eu preciso que o Senhor confirme para mim umas coisas. Aí Jesus brinca com você. Nossa, Jesus já brincou comigo já. Ele já brincou comigo, mas eu não lembro. Mas eu já teve uns momentos que eu não entendi nada que Jesus queria. Fiquei totalmente confusa. E esperei, né? Esperei a vontade de Deus, né? Demorou mais do que normal, né? Aí, volume 8. Verdadeiro sinal para saber se você vive na divina vontade. Aí, ó. O verdadeiro sinal, minha filha, para saber se uma alma vive em minha vontade, é que tudo o que lhe acontece, em qualquer coisa ela fica em paz. Ela não fica perguntando nada, nem perturbando Jesus. Por isso que ele brincou com ela, fica perturbando, né? Fica enchendo o saco. É que tudo o que lhe acontece, em qualquer coisa, boa ou má, se você vai ficar sem ser vítima ou não, entendeu? Porque ela fica privada de Jesus e ele não usa dela para poder derramar a justiça a mais. E aí ela fala: acho que não sirvo mais para nada, para que eu tô aqui? Não sirvo mais para nada. Ele me combinou comigo que eu ia ser vítima, ia sofrer todo dia. E eu gosto de sofrer, aceitei. Ele sumiu. Ele quer castigar, consegue castigar à vontade, e eu fico aqui mofando, não sei o que ele quer de mim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Então, a pessoa que está na divina vontade, ela não fica questionando Deus por que ele não está usando dela. Ela fica vivendo a vida dela. Ela vive a vida dela. Se ele não está mandando nenhuma verdade para ela, não está mandando nenhuma inspiração para ela, né? Se ele não está pedindo mais nada para ela, tá? Só está mandando cruz para ela, de outro jeito, né? Ocupações, distrações para ela ficar distraída na terra. O que poderia acontecer comigo, por exemplo? Eu sou uma pessoa que eu estou na divina vontade, fazendo a divulgação da divina vontade. Aí, de repente, o que acontece? Como que Jesus poderia amarrar uma situação para mim? Ele permitir, tá, que eu me separe do meu esposo me mande embora de casa, que ele fale que não quer mais ficar comigo, de jeito nenhum, e não tem, é irredutível, e me manda embora. E aí eu vou embora da minha casa. E aí, aonde eu vou morar, eu vou ter que começar do zero tudo, vou ter que depender da pensão dele no primeiro momento, vou ter que começar a minha vida, né? E aí eu não vou ter tempo mais para dedicar para a divina vontade, como tinha antes. Porque eu vou ter que alugar uma casa, né? Ou vou ter que morar com a minha mãe, mas aí, de repente, se a minha mãe não tem condições, aí como que eu vou fazer? Vou ter que alugar uma casa, vou ter que resolver todos os assuntos com meus filhos, ficar com o filho, pensar, olha quanta coisa que poderia acontecer, né? E aí eu vou perguntar para Deus, não tô entendendo nada. O Senhor, eu tava lá vivendo na divina vontade, tava indo tudo bem com meu esposo. De repente acontece que meu esposo vira a cabeça, né? E foi permissão de Deus, tudo que te acontece. Meu esposo vira a cabeça para uma outra pessoa, não sei, e simplesmente meu esposo desiste do casamento, não quer mais ficar casado comigo, e não tem o que fazer, ele realmente me largou, me abandonou, né, e tal. E não sei se eu vou ficar com a casa, não sei como que vai ser. Entendeu? Várias coisas acontecem. Aí eu vou falar para Jesus, não tô entendendo nada. O que o senhor tá permitindo? Que conversa é essa? Então, a pessoa tem que ficar em paz. Se acontecer isso comigo, eu tenho que ficar em paz. Em paz, independente do que estiver acontecendo, mesmo que eu não entenda o que esteja acontecendo, por quê, para que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E ele não me avisou, ele não me falou. Eu tenho que ficar quietinha esperando.
em Deus essa situação passar, ou essa situação se desenvolver, e aí de repente o meu esposo realmente precisa passar por essa situação, ou ele obstinadamente decidiu pecar, decidiu ir contra a vontade de Deus, e aí tudo isso Deus tem que respeitar a liberdade do meu esposo. Minha blusa. Procura. Azul, manga azul? Tá aí? Não tá, não. Eu não sei onde tá. Tem que procurar. Procura, filho. Tem blusa aí sim. Porque eu lavei, tá lavado. Tem que procurar. Se você não procurar, você não acha. Então, gente, eu vou ver se eu acho a blusa do meu filho. Eu vou parar por aqui e as meninas continuam, tá bom? Em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Mas vocês entenderam aí até agora, eu acho que sim.